Meus amigos, minhas amigas de Aliança e de quem assistir a esse vídeo, nós estamos aqui para cumprir com uma obrigação, segundo a Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional, em defesa da cultura e dos artistas e artesãos que estão desempregados e com dificuldades financeiras nessa época desta pandemia. Nós, por meio da Secretaria de Cultura, que ao receber este fundo, nos proporcionou a inscrição de participarmos tanto na área da cultura como na área gastronômica. Eu, Antônio Veloso de Araújo, conhecido como professor Toninho, inscrito na ProArte como artesão da área de gastronomia, me inscrevi e fui classificado. Assim sendo, estou hoje cumprindo com a minha obrigação para o pagamento, para a parcela que me cabe, que é gravar esse vídeo para a Secretaria de Cultura e ficar nos sazonais. Eu, após minha aposentadoria em 2008, eu parti para procurar uma atividade e outra que me proporcionasse continuar produtivo, ativo na minha área. Assim, em 2009, consegui este pequeno sítio e comecei a produzir frutas. Fui plantando, crescendo e minha ideia inicial era plantar a maior variedade de fruteiras que fosse possível, como coco, laranja, limão, manga, abacate, mamão, caju, jaca, acerola, que aqui, olha, foi meu amigo Nino, professor que me deu. Então hoje nós temos de amora já vários pés para fazer a produção, a qual é lenta, mas nós continuamos tirando. Dentro disso, voltando à área de gastronomia, eu encontrei aqui no sítio, num período, onde uma coisa que eu gosto muito, que é pimenta. Eu já em casa já usava pimenta, no quintal plantava um pé ou outro de pimenta e preparava para mim e para algumas pessoas da família. Só que, ao chegar aqui no sítio, eu me deparo com muitos pés de pimenta malagueta, uma pimenta conhecida nossa, tradicional do Brasil e das Américas. Por incrível que pareça, eu pesquisando, descobri que a pimenta malagueta é uma pimenta das Américas, mas muito utilizada aqui no Brasil. E é uma pimenta que depois, no continuar de nossa gravação, nós veremos alguns tipos de pimenta comuns no Brasil e em outros países. Só que um dado interessante é que a pimenta ela é das Américas, mas foi levada para a Ásia, para a África, né, para a Europa, por Colombo, já naquela época, principalmente para as Índias. E de lá ele trazia algum outro produto, uma pimenta que nós conhecemos aqui como pimenta do rei, que posteriormente nós falaremos melhor. Mas eu quero citar a vocês, olha, 2008, após me aposentar, ficar naquela ansiedade de procurar uma atividade não foi fácil, mas graças a Deus eu fui agraciado com este pequeno sítio, no qual é minha distração, é meu pequeno paraíso, meu pequeno céu aqui na terra. E nós temos então que agradecer primeiramente a Deus, depois nessa parte da gastronomia, a Secretaria de Cultura, pela promoção e a divulgação disso, onde eu pude participar como sócio, membro da ProArte, dentro deste contexto da gastronomia artesanal, que é a nossa pimenta. Continuidade, meus amigos, ao nosso assunto de gastronomia e especialmente sobre as pimentas. As pimentas têm diversos benefícios para a saúde e deixam os pratos doces e salgados ainda mais gostosos. Essas pimentas, elas podem ser compridas, pequenas, redondas, ovais, picante ou não picante,
elas são sempre usadas em todas as famílias, em todos os meios sociais, e nós podemos observar, como eu disse anteriormente no início, que a pimenta malagueta, a nossa pimenta tradicional, mas nós vamos, no transcorrer desse nosso papo, verificar vários outros tipos de pimenta brasileiro, que é a nossa especialização, aqui é o nosso assunto principal, e algumas pimentas internacionais. Eu dizia há pouco que Cristóvão Colombo, quando descobriu as Américas, então, tendo a possibilidade de, com o seu povo naqueles dias ali entre os maias, lá no México, trabalhar com alguns tipos de pimenta. Inclusive a nossa pimenta malagueta também. Depois nós verificaremos as outras pimentas do México. Então, ele levando para a Ásia e para a África, foi feita uma distribuição e uma adaptação dessas pimentas lá na mesa, no comum daquele povo, sendo introduzida naquela cultura. Já em contrapartida, ele traz para nós outro tipo de pimenta. Uma pimenta que hoje é comum na mesa de todas as pessoas, de todos os tipos sociais, de todas as classes sociais, melhor dizendo, que é a pimenta do reino. Nós veremos posteriormente, eu repito, sobre a pimenta do reino preta e também uma branca, que eu até desconhecia, mas a partir das pesquisas que nós fizemos, nós observamos que existe também essa pimenta, que é uma pimenta inicial da pimenta do reino, ela mais nova. Mas veja bem, como foi que a pimenta do reino chega a nós aqui na Europa e posteriormente nas Américas? Quando Colombo leva a pimenta para a Europa, como era um produto muito caro, passou a ser consumido apenas pela realeza, aonde havia um uso, um consumo intenso dentro dos palácios, dentro das cozinhas palacianas. Então, com o seu conhecimento, passou a ser denominada pimenta do reino. E nós, voltando à nossa pimenta, nós encontramos então o cultivo da pimenta malagueta em quase todo o país, porque dependendo da região existe também outros tipos de pimenta que é mais comum. Nós vamos verificar posteriormente esses vários tipos de pimenta. Então a pimenta, ela é favorita mundialmente, usada em todo o mundo como um tempero para a cozinha, para a culinária do povo mundialmente. Nós temos que observar que também a nossa pimenta, ela ajuda a saúde. Alguns cientistas, alguns pesquisadores dizem que ela é utilizada para proteger a saúde. Ela traz benefícios para a pele, viu? Ela também é usada para o doce, fazer doces, salgados, entre tantas outras coisas. Então nós vamos observar uma coisa interessante, que é a pimenta. Vamos verificar aqui na minha formação aqui, é que de tão variadas, porém, fica difícil saber qual a pimenta melhor e que cabe mais no sabor de cada pessoa, de cada cultura. Mas nós, aqui no sítio, por exemplo, como eu dizia a vocês, nós encontramos a pimenta malagueta, que é a pimenta mais comum nossa, a pimenta mais tradicional. Esta pimenta, ela é vermelha, uma cor vermelho forte e alongada. Ela é compridinha. Existe alguns tipos dela maior ou menor. Só que a pimenta a malagueta é uma pimenta que agrada ao sabor do nosso povo. Então eu comecei a observar que ela se espalhava aqui no sítio, principalmente abaixo das grandes árvores. Por quê? Porque no verão ela vai secando, ela não aguenta muito sol, ela não suporta a seca. Então nós observamos que precisa ser aguada, precisa ter água. E no inverno ela brota
aqui no sítio, que é interessante. Eu faço alguns plantios. Hoje mesmo eu estou com algumas sementeiras, mas já está começando a nascer debaixo dos pés de manga, de caju, de abacate, alguns pés de pimenta, os quais eu mantenho ele naturalmente, vou só protegendo e observando o seu crescimento. E para isso, veja, eu faço o quê? Eu deixo ela ficar bem madurinha, bem vermelha, e quando eu vou tratar dela, eu extraio ela para o nosso consumo, para a utilização e o engarrafamento dela. Vocês estão vendo aqui, posteriormente vou dizer a vocês como é que eu faço. Ela fica aqui dentro deste vidro, olha, aqui, e aonde eu uso em especial, primordial para mim, em primeiro plano, está o vinagre e o azeite de oliva. O azeite de oliva puro, porque é o diferencial. Eu fui plantando, eu fui colhendo, eu fui testando como ela poderia ficar mais ardida. E observei que algumas pessoas, alguns cozinheiros, alguns mestres de cozinha, alguns plantadores de pimentas, cultivadores da pimenta, eles fazem maior variedade de pimentas e tratos e pratos diferentes. A pimenta malagueta, nós observamos que ela dá bem melhor no trato dela fazer para preparar ela toda dentro do vidro e depois sair temperando alguns pratos. Só que na Bahia a gente lembra que o vatapá é feito com pimenta, para dar bem ardida, e justamente a pimenta malagueta, que é a preferencial lá na Bahia. Mas eles usam também um outro tipo de pimenta que nós poderíamos falar posteriormente. Então, eu planto a pimenta malagueta, me associo com isso, me levou a me associar à ProArte em aliança, já faz uns 5 anos, e começamos a divulgar o nosso produto, que era apenas um produto caseiro para nosso consumo e da família e de alguns amigos, passa a ser também hoje um produto comercial. E já foi enviado a algumas pessoas, alguns amigos adquiriram e mandaram para Rio de Janeiro, São Paulo. E aqui na região, nas cidades circunvizinhas, muita gente tem adquirido, tem buscado a nossa pimenta. Abordando agora sobre os tipos de pimenta, não só a pimenta malagueta, mas como outros tipos de pimenta. Nós vamos verificar as mais comuns no Brasil e algumas outras que nós podemos citar dentro desse contexto. Iniciaremos citando elas e depois falaremos de cada pimenta em especial. Nós vamos verificar, por exemplo, as mais cultivadas no Brasil: pimenta biquinho, pimenta dedo de moça, pimenta rosa, que essa não é uma pimenta, essa pimenta nós vamos comentar, vocês vão verificar posteriormente. Pimenta de cheiro, pimenta cumari, pimenta malagueta, jalapenon, pimenta caiena, pimenta do reino preta e branca, pimenta butijalopia, que é a mais ardida, pimenta bode, também tem essa pimenta também. Então, meus amigos, iniciando sobre as pimentas. A pimenta que nós vamos comentar agora é a pimenta biquinho. A pimenta biquinho, ela é vermelha, com sabor suave, é muito consumida, pura como aperitivo, e pode ser usada também nos grelhados. Só que essa pimenta nós encontramos muito nos aniversários, é aquela pimenta pequena, que tem, ela é redondinha com biquinho, e é gostosa, é saborosa, mas não é picante, ela é bem suave, né? E comumente fazem também com ela geleia desta pimenta biquinho. A outra pimenta que nós podemos citar
é a pimenta dedo de moça, uma pimenta totalmente brasileira, mais conhecida, a dedo de moça pode ser encontrada na forma de molho, moída, desidratada, em conserva e natural fresca. A sua ardência é média, podendo ficar suave se as sementes forem retiradas. Então observe que se retirar as sementes da pimenta dedo de moça, como de todas as outras, né? Ela diminui o ardor, a dedo de moça principalmente. É muito usada no preparo de molhos e combina bem com carne, peixe gorduroso, né? E até em sobremesa, como doce, que fazem com a pimenta doce, a pimenta do dedo de moça. Essa pimenta que eu citei a vocês, que não é comum da pimenta, que é a pimenta rosa, essa pimenta é originária do Brasil. Nós encontramos aqui, quando eu cheguei aqui no sítio, eu não sabia, mas nós temos demais essa árvore que produz essa pimenta, que é a aroeira, que é uma florzinha vermelha. Na realidade, ela é bem leve, dá pelo fato dela não ser exatamente uma pimenta, e sim um fruto da árvore, que é a aroeira, como eu disse. Por conta disso, ela tem apenas um leve ardor, sendo principalmente usada para aromatizante, como aromatizante, para aromatizar os pratos. Já a pimenta de cheiro é originária da Bahia, ela é marcada pelo seu aroma forte e ardência bem leve, bem moderada. A gente sente muito dela, mais mesmo o sabor. Eu tenho a pimenta de cheiro aqui. Esta daqui mesmo, olha, é uma pimenta de cheiro, que nós temos aqui alguns pés. Como eu disse anteriormente, aqui no verão, morrem os pés de pimenta que nós produzimos. Então, esta pimenta de cheiro é também tratada aqui. E nós também cultivamos ela. Mas a nossa prioridade, o nosso objetivo principal, nosso trabalho é a pimenta malagueta. Mas essa pimenta é muito utilizada em pratos típicos nordestinos. Seu sabor harmoniza muito bem com o peixe. Nós vamos verificar agora a pimenta cumari. Uma pimenta pequena, arredondada e coloração vermelha. Quando madura, essa pimenta entra para a lista das mais ardidas, caracterizada por ser muito picante. Pimenta cumari, por ser bem picante, tem também um sabor, seu sabor tem um tom amargo no final dele, não sendo aconselhado o preparo para molhos. Como disse, ela deve ser sempre usada e é mais apropriada para o tempero dos pratos do dia a dia, como arroz e feijão. Já a pimenta malagueta, a nossa pimenta, a pimenta que eu cultivo, a pimenta que é o carro-chefe aqui do meu trabalho, da minha distração, do meu hobby principal, que eu tenho ela como hobby principal, é o sítio, né, após minha aposentadoria, mas a pimenta passou a ser aquela minha companheira de um trabalho constante de pesquisa aqui no sítio para fazer o preparo dela. É uma pimenta mais popular do Brasil. A malagueta é conhecida pelo seu formato alongado, coloração vermelha forte. É extremamente ardida, mas seu uso, quando moderado, garante um sabor singular ao prato. É muito usada em pratos como vatapá, tucupi e até a moqueca. E nós observamos que nós encontramos muito dessas pimentas preparadas nos supermercados, tanto industrializada e dos mais variados tipos. E sempre com a industrialização nós encontramos a pimenta feito molho. Não é a pimenta inteira. É raro você encontrar uma ou outra marca com as pimentas mais, mas não é picante, eles misturam. Só tem uma ou outra
marca de pimenta nos supermercados que apresenta ela mais picante. O restante, eles são sempre misturadas com tomate e outros extratos que eles colocam e amenizam o ardor da pimenta. A pimenta Jalapenon é de origem mexicana. Essa pimenta é conhecida por sua ardência forte e coloração verde. Então vejam, a pimenta, quando Colombo descobriu a pimenta malagueta também lá no México, encontrou também já esse tipo de pimenta que já é muito usado lá. Eles podem usar ela seca, desidratada, constitui um molho picante chipotle, que é clássico na culinária mexicana. É comumente usada no Chile, tacos e burritos, ou comida com azeite e sal. A pimenta casiena. Olha, eu acho que esta pimenta casiena deve ser essa pimenta aqui que eu tenho, que eu trato ela parecida com a pimenta dedo de moça. E ela é uma pimenta que também conhecida, né, avermelhada, longa, mas não é muito longa. Ela é parecida com a malagueta, a cor da malagueta, com a dedo de moça e chifre de veado. Tem um teor de ardência bem forte. É muito utilizada na cozinha. Vejam bem, é utilizada com bastante uso comum lá na Tailândia e também lá no México. Conhecida por seus pratos picantes, seu uso é aconselhado para preparo de receitas na cozinha com os pratos com o frango. Preparo com a área de galinha, você criar, produzir pratos desse tipo. Aí vem agora a pimenta do Reino Preta, a queridinha da culinária mundial. É a pimenta de receita salgadas. Sua ardência é mediana e pode ser usada em muitas receitas, realçando o sabor das iguarias e dos ingredientes. Um dos pratos que é mais utilizada é o filé mignon. Então, vocês viram, a pimenta do reino é uma pimenta que tradicionalmente hoje é usada em todas as culturas, em todos os lares, inclusive aqui no Brasil. E depois nós vamos encontrar a pimenta do reino branca, que é uma ardência leve e aroma acentuado. A pimenta do reino branca é extraída do grão maduro da planta Piper nigricum, nativa da Ásia. É uma das pimentas mais populares na cozinha. Como já dizia a vocês, é uma pimenta similar, é uma pimenta irmã da pimenta do reino. Seu sabor suave harmoniza bem com carnes brancas, peixes e frangos. Agora vem uma pimenta que é a mais ardida de todas as pimentas. É a pimenta Butjoloquia, mais conhecida mundialmente porque ela é posta no livro dos recordes como a pimenta mais picante existente. É aconselhada para os que gostam de pratos bem fortes. Seu manuseio deve ser feito com muito cuidado. Deve ser usando luvas, porque ela é tão forte que pode queimar a pele da pessoa, até chegar ao ferimento. Ela é muito usada na cozinha indiana. Com seu consumo deve ser moderado para não criar problemas. Nós temos então aquela que eu disse anteriormente a vocês, que é a pimenta bode ou pimenta de bode. É uma pimenta picante, avermelhada também. Agora no início você vê ela a natura inicialmente verde, mas ela depois fica vermelha ou amarelada. Ela é muito encontrada muito e usada lá em Goiás, no centro-oeste. Seu aroma é forte. Seu fruto como eu disse, é arredondado ou chateado, né? Nós devemos observar, então, que essa é mais uma das pimentas que nós temos aqui no nosso Brasil.
Aqui como eu preparo a minha pimenta. Vocês observem a variedade e a diferença dos vidros. Porque indo a Recife, procurei, busquei nas lojas e não encontrei estes vidros aqui com facilidade. Não mesmo em canto nenhum. Eu encontrei, fui em várias lojas. Então eu tive a ideia de ir aos bares, restaurantes, churrascarias da nossa cidade. E conversando com o pessoal, solicitei que eles guardassem para mim. Então, passei a usar esses vidros. Esse da Redondo, não. Esse é mais fácil a gente conseguir em casa mesmo, como leite de coco, uma coisa ou outra. Esses vidros aqui é o das próprias pimentas encontradas no supermercado, dos mais variados tipos, mais variadas marcas. Então nós temos ela em vidro e temos também em plástico, que é como a gente pode chamar PET, né? Só que quando eu vou colocar as pimentas, eu busco ir ao pé de pimenta e colher essas pimentas no próprio pé. Eu, às vezes, vou com a luva bem fina, às vezes eu vou a mão limpa. Porque a pimenta deve ser colhida com cuidado. Eu não colho qualquer tipo de pimenta. A pimenta tem que estar bem madura ou bem de vez, para que eu possa colocar. Eu não colho a pimenta com talos murcho, seco. Eu só colho com a pimenta com o talo verde ou amarelando. Porque então ela está com toda a sua essência. Nós temos que observar, então, vou colocando, vocês observem que nos vidros a pimenta está, parece que está aqui, não, eu coloco até aqui assim de pimenta e encho com vinagre e azeite, que são os pontos principais. O restante é secundário para aqui, para a gente nesse momento, porque é apenas para complementar a nossa fórmula, que vocês encontram das outras pimentas no supermercado. Vocês têm eles rótulos de todos o que é composto a pimenta. Então a nossa pimenta, ao fazer isso, ao colocar a pimenta, colocar o vinagre, deixo apenas com o vinagre durante uns 8 ou 15 dias, para ela ficar chegando ao ponto de embeber esse produto para poder ficar melhor a colocação do azeite. Então, após isso, nós colocamos o azeite de oliva e damos mais uns 8 a 15 dias nela. Feito isso, então eu tampo o vidro, coloco, como vocês podem observar nesses vidrinhos aqui, nesse daqui, olha, tem data. Eu boto aqui a data. Vejam que aqui está com a data. Eu coloco a data, dia, mês e ano. Então o que é que acontece? Eu vou, armazeno ele, coloco ele no local e deixo uma duração, mais ou menos, uma maturação de 6 meses. Para que ela fique bem concentrada, o sabor dela, bem concentrado o seu ardor. E com isso eu percebi que ela fica mais picante. Por quê? Não só a maturação, mas também com o efeito do azeite. Eu acho que é o ponto principal dessa pimenta, é o azeite. Junto com vinagre e os outros ingredientes, lógico. Mas você veja, então, após 6 meses, eu coloco o rótulo e faço o atendimento dos clientes que eu tenho para aquisição da minha pimenta. Então, assim é feito. Vejam bem, repetindo, são 6 meses de maturação. Se você chegar durante 3, 4, 5 meses, eu não vendo dessa pimenta que está em maturação. Eu só vendo a que está já pronta para o consumo. Inclusive, também eu dou um prazo. A partir do momento que você começar a usar, ela tem 3 anos de validade. E olha, quando ela está mais maturada, fica mais escura. E outras ficam ainda claras, que essa é mais nova, mais recente do que esta.
Então você vai ter oportunidade de verificar essas pimentas como elas são tratadas aqui com cuidado. Agora, em se tratando da higienização, eu consigo esses vidros, como disse a vocês, e trago, coloco dentro de uma bacia, de uma vasilha grande, tiro a tampa, boto água, sabão e água sanitária. Deixo durante 15 dias ela dentro dessa vasilha. Depois de 15 dias, eu tiro o rótulo que ela vem, lavo por dentro com uma escova e coloco de novo água e sabão, mais uma vez, durante 8 dias. Depois disso, eu lavo ela todinha, higienizo mais uma vez e deixo dentro d'água durante uns 3 ou 4 dias. Posteriormente, eu boto para escorrer os vidros e guardo dentro de um recipiente no qual eles não peguem nenhuma sujeira, fungos, nem nada. Só vou retirar de lá, daquele local, quando for utilizar. Todos os vidros assim eu faço isso. É uma higienização. Mas para quê? Também é necessário você, na colheita da pimenta, quando faz, se o local está muito mato, muitas coisas, tudo e tal, você ir mais de luva, pegar a própria pimenta, que fica seu dedo com o tempo, fica ardido também. Viu? E você pode esquecer em determinado momento, querer botar o dedo na boca posteriormente, aí vai ficar muito ardido. Então, você deve usar. Todo esse preparo você deveria fazer usando também luvas. É bom você utilizar luvas. E nesse preparo assim, quando estiver preparando assim, você está com um chapéu, um boné, alguma coisa assim, protegendo a cabeça para não cair nenhum cabelo. Por exemplo, como eu disse a vocês, eu vou ao mato, eu vou ao pé de pimenta, mas quando tem muita, eu levo uma caixinha daquelas de sorvete seca, encho ela da pimenta, colho a pimenta e trago para casa, dentro da casa, em cima da mesa, eu vou limpando, fazendo a limpeza da pimenta e para poder colocar dentro do vidro. E seria o ideal dar uma lavada também nessa pimenta. Você lavar para que não entrasse nenhum resíduo, nenhum sujo nela. Então vejam, a higienização é muito importante. Não só o uso de luvas, como também para a proteção da cabeça, do cabelo, né? Para que o cabelo às vezes caia. Então, você tendo isso, está feito a pimenta para o consumo nosso e daquele que quiser adquirir a nossa pimenta.